Olá, meus amores, e um bom dia para todos vocês. Boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa família. Gratidão pela presença de cada um de vocês que está aí, que estão chegando. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa família. Que Deus abençoe a sua vida, a vida de toda a sua família, com ricas bênçãos. E hoje estou aqui para dar início, né, a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vlog, certo, de crochê. Então, eu vou estar passando informações sobre uma produção que eu fiz. Essa produção foi pela primeira vez, certo? Eu ainda não tinha feito essa peça. E vou estar passando todas as informações para vocês referentes a quanto eu gastei, certo? Para confeccionar, o valor de venda, tá? Então, fiquem aí ligadinhos e vamos embora para mais esse vídeo. Bom, meus amores, então hoje eu já venho trazendo certas informações, as informações aqui para vocês, certo? Referentes aqui a essa peça. Todas as informações de peso e medida. Eu já pesei, já medi e vou estar informando a vocês. Então, aqui, gente, é um suplá. Essa peça era um suplá, certo? Agora eu esqueci o nome do suplá, mas eu vou ver aí o vídeo, vou deixar o link para vocês, tá? Na descrição desse vídeo. Que era um suplá, que ele tem, certo? Ele tem aqui, umas cenouras, certo? Já um suplá para Páscoa. Então, a cliente me mandou essa foto, me mandou uma foto, que ela tirou um print, certo? Do Instagram. E pediu que eu reproduzisse essa peça, que era um suplá, como centro para a mesa dela redonda. Só que ela me pediu que eu fizesse do tamanho de 85 centímetros. Então, eu saí confeccionando com essa cor, que eu achei que era a cor aproximada que ela tinha me pedido, certo? Só que aconteceu alguns imprevistos. Eu só tinha essa tonalidade de amarelo bebê. Era um cone que já estava mexido e, porém, não deu para fazer no tamanho que ela me pediu. Gente, certo? Infelizmente, eu vi aqui que eu não vou estar lucrando quase nada nessa produção, porque eu precifiquei de forma errada. Então, antes de passar aqui as informações de medida e o peso para vocês, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então, se você vai fazer uma peça nova que você nunca fez, por exemplo, aqui eu fiquei em dúvida porque era questão do tamanho. Eu não sabia quanto eu ia gastar em material. E como era um suplá e eu reproduzi como um centro de mesa, eu fiquei perdida na questão, certo, de quanto eu ia gastar. Eu fiz um cálculo referente a 2 suplá que eu tinha feito, certo? Eu pesei e vi aproximadamente pela quantidade de centímetros que achava que eu ia gastar aquela quantidade de material. Porém, eu achei muito errado. Foi totalmente o contrário, certo? Do que eu tinha pensado. Então, eu quero deixar essa dica aí para vocês, esse recadinho. Que antes de quando você for fazer uma peça, que o cliente lhe encomendar, vocês reproduz. Pode fazer essa peça para mim nessa medida. Se você nunca tiver feito aquela peça naquela medida, não precifique sem saber quanto você vai gastar de material. Então, fica a dica aí. Você pode dizer assim a cliente: olha, eu não sei quanto eu vou cobrar, porque eu nunca fiz essa peça, eu não sei quanto é que eu vou gastar de material. Então, eu vou lhe pedir que me dê uma entrada e assim que ela estiver pronta, que eu calcular, eu lhe passo o valor que correspondente à produção, certo? De quanto eu gastei em material. Porque, gente, a gente trabalha em cima do material gasto, né? E eu disse a ela que eu ia cobrar, certo? Que eu ia cobrar R$ 50. Gente, eu realmente vou perder, sair perdendo feio. Por quê? Essa peça que vocês estão vendo aqui era a encomenda e não ficou na medida. E eu vi que mesmo não ficando na medida, eu já ia sair perdendo aqui, pela forma que eu precifico nessa peça aqui. Então,
desse tamanho aqui, ainda faltava 15 centímetros para o tamanho que a cliente me pediu. Então, aí que complica a situação, né? Se com essa medida aqui, eu já saí perdendo, e com mais 15 a mais, então nem se fala, né, gente? Eu tô com vontade de fazer o seguinte, falar com a cliente para ver se ela vai querer ficar com essa aqui. Porque quando eu vi a foto, eu achei que era essa tonalidade e que ia dar o material que eu tinha. E não era. Aí eu vou ver se ela vai querer ficar com essa peça nesse tamanho para que eu não saia perdendo. Caso ela não queira, eu vou explicar a ela que eu tinha precificado errado, que eu vi que eu ia gastar muito mais que o valor que eu tinha cobrado, certo? Para ver se realmente ela vai querer me dar a diferença. Porque é complicado, né, gente? Tô contando aqui essa experiência que aconteceu comigo referente a essa peça. Para que vocês, certo? Para que não aconteça com vocês o mesmo, né? Então tá aqui. Fiz a peça, ainda tá faltando arrematar, ela tá toda para arrematar, certo? E vou mandar a foto para a cliente, vou ver se ela vai querer ficar com essa peça nesse tamanho, para que eu não saia perdendo tanto, né, gente? Aqui eu vou tirar o valor do material, vou sim. O valor do material dá para me tirar. Só que o que eu vou lucrar vai ser muito pouco mesmo, que não compensa nem o trabalho que eu tive, né? Mas é assim, a gente vai vivendo e aprendendo, né, gente? Com erro, a gente vai e corrige, né? A gente não pode permanecer no erro, mas a gente erra agora e corrige amanhã, né? Como se dizer assim. Então, essa peça aqui, ela ficou com 71 centímetros de diâmetro. A cliente, ela queria no tamanho de 85, então, não ficou no tamanho que ela queria. E o material que eu tinha não deu para finalizar, então, eu fiz aqui com esse outro amarelo, que é o amarelo ouro. Esse amarelo, gente, ele tá mais puxado para um mostarda do que para um amarelo mesmo. Ele tá bem escuro. Mas eu fiz aqui o bico de acabamento de acordo com o que tava lá na foto. Eu não segui o passo a passo, tá, gente? É tanto que na foto que ela me mandou, eu olhei, certo? Pela foto que ela me mandou. E na foto que ela me mandou, o centro era dessa forma. Só que no passo a passo que eu vi, certo? O centro, ele é de outra forma. Ele já começa com 2 aqui. Ela não tem essa carreira com um ponto alto, tá? Tem essa diferença aí. Então, aqui, nesse modelo, para ele ficar com 71 centímetros, eu vou contar quantas carreiras eu fiz aqui. Ó, gente, eu fiz 18 carreiras, certo? Nessa parte aqui, ó, 18 carreiras. Aí fiz uma carreira de ponto fechado, certo? Toda de ponto alto. Então, 19 carreiras com essa de ponto alto. Aí fiz uma carreirinha de cenoura, 20 carreiras. Aí 21 carreiras, que eu fiz essa aqui de 21, 22, 23, 24, 25. Então, para ficar nessa medida que ficou aqui essa peça, tem aqui um total de 25 carreiras, tá, gente? Contando da minha base, desse miolinho, até essa última fila aqui do bico de acabamento, foi 25 carreiras. Então, ele ficou com 71 centímetros de diâmetro. E aqui, gente, eu gastei, certo? 485 gramas para confeccionar essa peça. 485 gramas, certo? Então, eu vou agora fazer o cálculo para mostrar a vocês quanto eu gastei aqui, certo? E quanto eu vou lucrar nessa peça, tá? Deixa eu calcular aqui bem rapidinho, que eu ainda não fiz esse cálculo e já volto. Quer dizer, eu fiz, mas esqueci de anotar. Aí eu já volto mostrando a vocês. Pronto, meus amores, eu acabei de calcular aqui. Então, na grama do meu barbante, eu paguei, certo, 0,35 centavos em cada grama. Em cada graminha utilizada aqui, foi 0,35. Então, esse valor, certo, vezes 485 dá o valor de 16,97. Então, eu paguei aqui para confeccionar
para confeccionar essa peça, eu paguei o valor de R$ 16,97 em material. Então, esse valor vezes 3 dá um total certo de R$ 50,91. Então, gente, eu tinha cobrado R$ 50. Então, já saí perdendo 91 centavos nesse tamanho. E agora eu vou falar aqui a vocês quanto é que eu vou lucrar exatamente nessa peça, tá? Porque eu vendi a R$ 50. Eu não sei se a cliente vai ficar, como eu disse a vocês. Porque não é o tamanho que ela queria, né? Mas eu vou ver aí ainda. Caso ela não queira, aí eu vou fazer outro no tamanho que ela quer. E vou cobrar o valor correspondente, como eu já expliquei a vocês. Então, nessa peça aqui, eu vou ter um lucro, gente. Bom, então nessa peça aqui eu vou ter um lucro de R$ 33,03. Então, R$ 50, certo? Que foi o valor que eu cobrei, menos R$ 16,97, dá o valor de R$ 33,03. Tá bom, gente, melhor do que nada, né? Então, aqui eu fiz a regra de 3, tá? Para calcular, foi na regra de 3. Se eu fosse realmente cobrar aqui, eu deveria ter cobrado nessa peça o valor certo de R$ 55 nesse tamanho. E para o valor, para o tamanho que ela quer, eu deveria ter cobrado uns R$ 85. A diferença, né, gente? Eu tô dizendo assim, pela uma base nesse tamanho, que eu tô supondo que eu ia cobrar 85, certo? Então, foi isso aqui, né? Saí perdendo um pouco, saí. Porque, como eu já expliquei em outros vídeos, a gente vai gastar com embalagens, com etiquetas, a gente coloca brinde também. Então, tudo isso sai do bolso da gente. Se a gente não colocar na ponta do lápis tudo, aí no final a gente termina saindo perdendo. Vou lucrar? Vou ainda. Mas um lucro pequeno. Porque R$ 33,03 eu estou calculando sem colocar embalagem, tá, gente? Esse valor é sem as embalagens, sem os cartõezinhos, certo? Sem as tags. Então, esse valor é sem esses adereços que a gente coloca aqui para embelezar, né? As nossas entregas, né? A nossa encomenda, para a gente entregar tudo bonitinho. Então, a gente tem um custo por isso, né? Então, vamos supor que eu estaria gastando aqui, eu iria lucrar tirando as embalagens, tirando isso, eu lucraria R$ 30 livre. R$ 30, vamos se dizer que R$ 3,03 é o valor que eu vou gastar com a embalagem, né? Supondo que eu não sei nem o preço que está custando a embalagem agora, porque faz tempo que eu comprei. Mas é isso, né? Então, eu gostaria de ter deixado essa dica para vocês, porque minha experiência com certeza vai servir para alguém de vocês, né, aí do outro lado, tá? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Obrigada a todos que ficaram até aqui. Um forte abraço e beijos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meus amores.